As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. 7º episódio. Cães do Inferno. Primeiro ato. Os Yankees estão chegando. Criado pela Resolução do Congresso Continental em 10 de novembro de 1775, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos tem um longo e orgulhoso lugar na história militar, deixando um rastro de serviços e distinção tanto em solo americano como em solo estrangeiro. Os fuzileiros se envolveram em missões que mudaram a doutrina militar e a política externa americana. Graças à habilidade dos fuzileiros no mar, o corpo se tornou a Polícia Internacional Americana e forçou o mundo à política americana de relações exteriores. A tripulação de fuzileiros do Seagull e do Constabulary formavam um grupo de combate a ser temido na guerra. Em 1917, toda a Europa estava à beira da bancarrota. Mesmo assim, aconteceu a Primeira Guerra, que jogou uma tempestade negra sobre a Europa, consumindo o desabrochar de toda uma geração, deixando para trás uma carnificina inimaginável. O custo terrível da guerra na Rússia resultou na queda do governo russo. O novo governo bolchevique apelou aos alemães pedindo uma negociação de paz. Em junho de 1918, exaustos pelos quase 4 anos de guerra e praticamente derrotadas, as forças aliadas do hemisfério ocidental na Primeira Guerra Mundial concentraram um resto de esperança na seguinte notícia: os Yankees estão chegando. O imperialismo alemão estava na tentativa do agora ou nunca de ganhar uma guerra que antes da chegada das tropas americanas já durava 4 anos. Eles despejaram tudo o que tinham sobre as tropas francesas e inglesas. As unidades de artilharia e infantaria da Alemanha tinham tomado o rio Marne, que ficava a menos de 100 quilômetros de Paris. O grande contragolpe aconteceu no crepúsculo da guerra. Se eles conseguissem avançar aqueles 100 quilômetros antes da chegada dos Yankees com suas 4 forças, eles venceriam a batalha e a guerra. Falidos e desmotivados, só restava uma esperança aos aliados: tropas vigorosas vindas da América. Os Estados Unidos finalmente acordaram para a guerra depois de vários ataques aos seus navios mercantes e declararam guerra à Alemanha em abril de 1917. Ninguém duvidava que os militares americanos podiam mudar os rumos da guerra e mandar os alemães para casa se chegassem em tempo. No entanto, o maior problema com esse grande entusiasmo é que ele era baseado numa hipótese errônea. Na verdade, para os americanos não havia poderio militar. Em abril de 1916, os Estados Unidos estavam muito mal preparados para irem à guerra. Classificados em 17º no ranking mundial, não tinham experiência em operações de larga escala desde as guerras indígenas 52 anos antes. Não possuíam equipamentos modernos, apenas uma artilharia de médio alcance. No entanto, em junho de 1917, o comandante da Força Expedicionária Americana, Major-General John Pershing, chega à França. O exército americano tinha pouco mais de 135 mil soldados. O corpo de fuzileiros americanos tinha apenas algumas centenas de homens. Essas tropas não tinham sido organizadas ou treinadas para combate e não tinham os suprimentos mais básicos quando a guerra foi declarada. O exército lutou para achar armas suficientes para cada recruta, até mesmo para treinamento. Quando os soldados do exército e os fuzileiros chegaram à França, tiveram de se juntar em divisões de combate. Os jovens e inexperientes estavam querendo mostrar serviço, e as chances deles logo iriam aparecer. Com o avanço dos alemães sobre Marne, nas adjacências de Château-Thierry, o general Pershing recebeu ordens do comando aliado para que ele passasse a 2ª e 3ª divisões para o comando dos franceses na área da resistência francesa.
A segunda divisão abrangia 2 brigadas, uma do exército e outra de fuzileiros, num total de 260 mil homens. Viajaram dia e noite em caminhões para atingir seu objetivo. No dia 1º de junho, a segunda divisão, liderada pelo capitão Lloyd Williams, avançou várias posições ao norte da vila de Luz-le-Bocage, próximo à floresta de Belleau. Então, os comandantes franceses o aconselharam a voltar, dizendo que ele tinha ido longe demais. O capitão Williams retrucou: "Voltar? Jamais. Acabamos de chegar aqui." Os fuzileiros formaram uma linha em Luz-le-Bocage e adjacências. O 2º batalhão do 5º grupo de fuzileiros alcançou o lado ocidental da ilha de frente, junto com o 6º grupo de fuzileiros navais no leste. Nos dias 2 e 3 de junho, enquanto os fuzileiros esporadicamente trocavam tiros de longo alcance contra alguns líderes da força alemã, a divisão 237 alemã ocupava a floresta de Belleau. A floresta de Belleau, que fica numa reserva de mel próxima a Château Thierry, era uma floresta bem cuidada, com um pouco de vegetação rasteira. Suas árvores, a maioria com menos de 15 centímetros de diâmetro, eram tão agrupadas que a visibilidade dentro da floresta era limitada. Era o lugar perfeito para o exército alemão assumir posições de defesa e se fortalecer numericamente. No dia 4 de junho, os alemães atacaram o flanco esquerdo das linhas americanas desde a floresta de Belleau, em direção ao norte, numa batalha contra os fuzileiros da 2ª e 5ª divisões. Com o apoio das metralhadoras e da artilharia, os fuzileiros rechaçaram o ataque alemão. No dia seguinte, o comando francês ordenou que os franceses conquistassem a floresta de Belleau. A inteligência aliada informou que os alemães só controlavam uma pequena parte da floresta. A 4ª Brigada de Fuzileiros e a 2ª Divisão entraram e dominaram os alemães. Os fuzileiros estavam tão ansiosos para atacar os alemães que às 3 horas e 45 minutos do dia 6 de junho, quando o comandante dos fuzileiros da 1ª e da 5ª ordenou o ataque, muitos já estavam metros à frente e se movendo com o dobro de velocidade dos outros. À medida em que os fuzileiros se dirigiam para a batalha em campo aberto com suas divisões na floresta, recebiam o contragolpe da artilharia alemã, posicionadas entre as árvores. O capitão George Hamilton, comandante da 49ª Companhia de Fuzileiros, gritava com seus comandados para que entrassem rapidamente na floresta. Quando as tropas de fuzileiros entraram, eles partiram para a batalha, segurando suas baionetas. As tropas alemãs, atônitas com a velocidade do ataque, apelidaram os fuzileiros de Cães do Inferno. A maior parte das tropas do Kaiser se rendeu na hora, mas 3 equipes de metralhadora a oeste continuavam sua batalha contra os fuzileiros e os impediam de controlar totalmente a floresta. Como não podiam ver o que se passava entre os vãos estreitos, observadores tinham de confiar em seus ouvidos e na palavra daqueles que saíam da mata. Uma por uma, as armas alemãs foram silenciadas. Mensageiros voltavam da floresta trazendo bilhetes dos líderes para os comandantes do QG dizendo que os alvos haviam sido tomados. À medida em que as metralhadoras eram silenciadas, os feridos e sobreviventes da batalha eram reunidos e levados para as trincheiras americanas. Graças ao jeito em que avançaram pelo campo aberto, as baixas de fuzileiros naquele 6 de junho de 1918 foram as mais altas da história do grupo. 1.087 fuzileiros foram mortos ou feridos em um único dia de combate. A batalha por Belleau continuou por quase todo o mês de junho. Para os fuzileiros que lá lutaram e para aqueles que vestiram os mesmos uniformes depois deles, aquele foi um dos momentos de maior orgulho da corporação e que mostrou aos alemães que os americanos estavam prontos para lutar. Após 4 anos de guerra que dizimou o exército do czar, centenas de italianos e romenos desmoralizaram os franceses e, ao final, negaram aos britânicos uma vitória nítida. Os alemães agora eram confrontados por um exército com tantos soldados que era impossível contá-los, pois parecia que brotavam do chão. Uma percepção de inutilidade se estendia por todos os soldados alemães. Relatos chegavam ao QG da Luftwaffe de que tropas alemãs inteiras se rendiam a um simples soldado ou um esquadrão isolado. De repente, a guerra não fazia mais sentido. Em 10 de novembro, na cidade francesa de Compiègne,
As delegações francesa e alemã se reuniram para assinar o armistício. E esse documento foi assinado pelos alemães em 11 de novembro. O presidente Wilson, diante do Congresso, coisa que pouco fazia e na frente de todos, disse: "As nações vitoriosas vão instalar a paz no mundo." Nas trincheiras, as tropas americanas lutavam até os últimos minutos. O general Pershing estava desapontado por não ter sido capaz de ganhar a guerra dentro da Alemanha. Mas às 11 da noite, quando o armistício começou oficialmente, os soldados e oficiais alemães se desfizeram de suas armas. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado. Segundo ato. Solo de treinamento. Após a Primeira Guerra Mundial, os fuzileiros estavam novamente em combate, agora na América Central como força policial. Essas ações ficariam conhecidas como a Guerra das Bananas, devido ao principal produto de exportação desses países e os prêmios recebidos em inúmeras insurreições e operações de guerrilha durante esse período. Sob a liderança do comandante John LeJeune, a Corporação de Fuzileiros começou a desenvolver técnicas anfíbias que seriam muito eficazes na Segunda Guerra Mundial. Muitos oficiais, incluindo o tenente-coronel Earl Hancock Pitt Ellis, previram a guerra no Pacífico contra o Japão e tomaram precauções contra tal conflito. Enquanto estacionado na China, o tenente-coronel Victor Krulak observou técnicas anfíbias das tropas japonesas em 1937. Até o fim de 1941, com a projeção do aumento da guerra, os fuzileiros navais começaram urgentemente exercícios anfíbios usando equipamentos apropriados como o Higgins Bolt, que se mostrou bastante útil em futuras invasões. Foi também durante este período que a esquadrilha de fuzileiros tomou de assalto o ar. Com a reutilização de recursos provenientes da Primeira Guerra Mundial na ala dos fuzileiros, o Major Alfred Cunningham formou a Esquadrilha D, que serviria na República Dominicana, e a Esquadrilha E, que apoiaria os fuzileiros no Haiti. Em outubro de 1920, o Major-General Comandante LeJeune aprovou a organização de aviação de 4 esquadrilhas. A primeira esquadrilha consistia em aviões e tripulação na República Dominicana. A segunda e terceira esquadrilhas em Quantico e a quarta esquadrilha em Porto Príncipe, no Haiti, para dar apoio aos fuzileiros da primeira Brigada Provisória. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a aviação dos fuzileiros tinha provado seu valor, a eles mesmos, ao público, ao Congresso e ao resto da corporação. Eles combinavam vários exercícios militares com manchetes explosivas que promoviam a aviação dos fuzileiros em particular e da corporação no geral. Competições aéreas se tornaram uma instituição americana na década de 1920. Algumas vezes, os fuzileiros voavam em aviões da Marinha e outras vezes em suas próprias esquadrilhas. Um participante primordial na formação era o tenente C.F. Schilt, que pilotou aviões da Marinha e ficou em segundo lugar na renomada competição de corrida de aviões Schneider Cup em 1926. Em outra corrida famosa na Curtiss Marine Trophy Race, o piloto dos fuzileiros vencedor foi o Major Charles Lutz, no ano de 1928 em Anacostia, pilotando um Curtiss Hawk dos fuzileiros. Durante os anos de 1920 e 1930, a aviação dos fuzileiros tinha unidades e davam apoio às brigadas no Haiti, na República Dominicana, China e Nicarágua. Os